Imagine a cena. Jacó estava caminhando sozinho pelo deserto. O sol do Oriente, aquele sol causticante do Oriente Médio durante o dia, e o frio da noite já começava a chegar. Ele havia saído de Berseba em direção a Harã. Estava cansado emocionalmente. Ele havia enganado seu irmão Esaú. Recebeu a bênção de Isaque, mas agora estava fugindo para salvar a própria vida. Talvez Jacó pensasse: será que Deus ainda está comigo? Mas é exatamente aí que Deus costuma aparecer quando o homem chega ao limite. Enquanto Jacó dormia, usando uma pedra como travesseiro, o céu se abriu. Jacó estava fugindo do irmão, fugindo das consequências, fugindo do medo. Mas naquela noite comum, Deus transformou a vida de Jacó para sempre. Hoje vamos estudar o sonho que mudou uma vida, as descobertas espirituais de Jacó e o significado profundo da coluna de Betel. Prepare-se, porque talvez Deus também queira transformar sua vida através dessa mensagem. Jacó passou por um momento em que parecia estar fugindo da vida, mas Deus estava preparando um encontro sobrenatural. Você já passou por alguma experiência que parecia que estava fugindo de Deus? Você já passou por algum momento na vida que parecia estar fugindo da vida? Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva. Hoje estaremos estudando a lição que tem por título A Experiência Transformadora de Jacó. E o texto áureo para esse estudo, o versículo de ouro, o versículo chave, está no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 15, que diz assim: E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. A verdade prática diz assim: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo de número 28, versículo de número 10 ao versículo de número 17. Querido e amado Deus e Pai Celestial, elevamos a Ti a nossa voz em oração neste momento, apresentando os Teus filhos, ó Pai, em todo o mundo, aqueles que estão tendo o privilégio de, juntamente comigo, estudar a Tua Palavra. Alcança cada coração e cada vida, transformando-os, ó Deus, dando nova vida, nova expectativa, dando vitória à sua casa, à sua família. Ó Deus, o seu ministério, abençoa os professores e alunos. Tome tuas mãos santas, em nome de Jesus. Amém. O encontro com Deus muda tudo. Um sonho que mudou uma vida. Por que Deus escolheu falar com Jacó justamente quando ele estava sozinho, cansado e fugindo? Meus queridos irmãos, Deus muitas vezes tira o homem do conforto para revelar seus propósitos. Nós podemos observar que Jacó tinha um propósito de Deus na vida dele. Ele estava no conforto, mas Deus permitiu. Irmãos, um detalhe, irmão, que eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, um detalhe. Deus não traçou daquela maneira. Deus não traçou daquela maneira.
Os irmãos podem observar que lá na frente, quando Jacó já tinha seus filhos adultos e José, seu filho mais novo, teve ali seus 2 filhos. E na hora de Jacó abençoar os filhos de José, ele inverteu as mãos, colocando a mão invertida, para que a bênção pudesse ser dada conforme o projeto de Deus, o plano de Deus, o querer de Deus. Deus poderia ter feito assim, ou de uma outra maneira com Jacó, porque havia uma promessa em que o maior serviria ao menor. Então Deus não traçou aquela forma. Não houve de Deus o traçar. Vou levar Rebeca a mentir. Não. Ali foi um traçado, um planejado de Rebeca, que Jacó participou. Mas veio as consequências. Então a consequência levou Jacó a fugir, porque o seu irmão buscava matá-lo. Na lição anterior, nós chegamos a mencionar, que conjecturando, que Esaú poderia ter dito: eu vou esperar nosso pai morrer, e quando meu pai morrer, eu vou te pegar. Se você não assistiu nossa aula anterior, ainda que foi uma aula passada, mas você pode estar assistindo, que vai complementar, vai ajudar neste entendimento da aula de hoje. Então Jacó estava fugindo, Jacó estava no deserto, numa situação muito difícil, irmãos. Então o conforto dele foi tirado, agora ele estava numa situação de desconforto. E nesse desconforto, Deus estava continuamente com os seus olhos olhando para Jacó, porque havia uma promessa. O erro de Jacó não isentou ou não desfez o cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Amém? Vamos seguindo aqui. Jacó estava em crise. Jacó não estava vivendo, irmãos, um momento de vitória exterior. Ele estava ali numa situação, primeiro, no deserto. Durante o dia, o sol causticante, a noite gelada, estava sem casa, ele estava desprotegido, certo? Ou desprotegido humanamente falando, sem proteção, estava sem riqueza e também carregando uma culpa, porque ele estava fugindo, porque estava sentindo a culpa, do seu feito, do seu feito. Enganou seu pai, enganou seu irmão, aproveitou um momento, e agora ele estava fugindo dessa situação, certo? Mas Deus, irmãos, ele não olha apenas o presente do homem. Deus olha também o futuro. Então vem aqui comigo, pensa comigo aqui. Deus, ele projeta o dia de amanhã para a sua vida. Ele projeta o dia de amanhã para seus servos. Ele tem um plano, um traço. Então, se ele traçou algo na sua vida, irmãos, ele vai te pegar, ele vai cumprir as suas promessas. Se você sair da vontade dele, da promessa dele, do lugar que ele te colocou, ele vai te buscar, ele vai te encontrar onde você estiver. Ele vai te dar vitória. Mas o melhor é permanecer na presença de Deus. E Jacó estava, irmãos, nessa situação. Ele não sabia, Jacó não sabia, irmãos. Olha um detalhe aqui. Jacó não sabia que Deus estava olhando para ele. Ele veio saber disso mais na frente e nós vamos estudar, esse assunto agora mesmo. Gênesis capítulo 28, versículo de número 11, diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar
e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Agora, irmãos, observe um detalhe. O homem que recebeu a bênção agora dorme no chão. Irmãos, quando Deus faz promessa, não significa que você vai viver em mar de rosas. Não. Ainda que isso que Jacó estava passando, consequências também do seu ato, né? Mas, se nós pudermos trazer aqui um exemplo, né, as coisas não são fáceis. Davi estava debaixo das promessas de Deus, mas veja, as perseguições, tentativas de morte que lhe sobreveio, mas Deus os livrou de todas. Então, meus queridos irmãos, o homem que recebeu a promessa agora estava dormindo no chão, não mais numa casa, né? Então isso nos ensina que a bênção de Deus não elimina o processo. Deus prometeu não quer dizer que você vai viver em mar de rosa. Ah, Deus falou e eu estou passando isso, estou padecendo aquilo. Fique firme, eu costumo dizer, insista, persista e não desista. Vamos aqui para a escada que ligava a terra até o céu. Gênesis capítulo 28, versículo 12. E sonhou. No versículo 11, nós vimos que ele deitou, pegou uma pedra e fez por cabeceira e dormiu. E o versículo 12 diz o quê? E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu quero chamar os irmãos a atenção para detalhes. Eu quero observar detalhes, irmão. Deus é Deus de detalhe. A escada, ela partia na terra. Uma escada que foi posto na terra. E o topo dela era no céu. A Bíblia não diz uma escada do céu que topava na terra. Não. A escada na terra que topava no céu. E um outro ponto especial aqui para nós meditarmos é que os anjos, eles não desciam e subiam. Não. A Bíblia diz, nós lemos que, observa aí na sua Bíblia, os anjos faziam o quê? Subiam e desciam. Então, são dois pontos, dois detalhes para se observar. Anota esse detalhezinho aí para também mostrar aos seus alunos na sua sala de aula. Então, irmãos, aqui eu quero trazer aqui uma representação dessa escada, né? Essa escada traz para nós uma representação, né? Eu vou falar aqui pelo menos três, né? Uma delas é a comunicação entre Deus e os homens. A escada de comunicação entre Deus e os homens, ou dos homens para com Deus. E também o acesso espiritual e revelação divina. Então essa escada representa comunicação entre Deus e o homem, acesso espiritual e revelação divina. Se nós lermos lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 51, né, nós vamos ver que Jesus fez referência a esse texto. Ele diz o quê? Em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Agora aqui, pensa comigo. Jesus é a escada, a comunicação entre Deus e o homem, o acesso espiritual, a revelação divina, os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, na verdade, irmão, Cristo é verdadeiramente a ponte entre Deus e a humanidade, a escada que faz ligação ao homem ou do homem para com Deus. Chega para cá, vamos dar continuidade aqui. Deus fala com Jacó. Gênesis 28, versículo 13. Eu sou o Senhor. Olha, irmão, mais um detalhe aqui. Ele fugindo
nas consequências do ato que ele tinha feito, mas o Senhor, quando ele deitou ali, dormiu, ele teve a visão da escada que da terra topava no céu, os anjos subiam e desciam, e o Senhor disse o que no versículo 13? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Olha que maravilha. Então Deus não se apresentou como Deus do templo, Deus da religião, não. Deus não se apresentou como Deus das tradições. Ele se apresentou a Jacó como um Deus da aliança. Certo? Ele trouxe a Jacó a lembrança da aliança dele com o homem através de Abraão. Lição que nós também já estudamos, falando a respeito de Abraão. Então, irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos uma aplicação teológica. Jacó ainda tinha defeitos, irmãos. Ele era um homem imperfeito. Ele não era perfeito. Você entende isso? Outra coisa, Deus já tinha propósito. Jacó, irmãos, uma coisa interessante aqui, ó, presta atenção aqui, pensa aqui comigo. Deus sabia que Jacó ia fazer isso? Deus sabia que Rebeca ia programar tudo isso aí? Sim, Deus sabia. Mas Deus não mudou o plano dele. Foi Deus quem traçou um plano, foi Deus quem traçou um projeto, e ninguém pode invalidar o propósito de Deus, o plano de Deus, o traçar de Deus, o projeto de Deus. Então, irmão, isso mostra graça divina. Entendeu? Nós temos aprendido que graça é um dom. Deus dá esse dom a nós, um dom que não merece, irmão. Você merece? O que é que você merece? O que é que eu mereço? O que é que nós merecemos? Nada. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. Até as misericórdias do Senhor, nós não somos merecedores. A palavra de Deus nos diz que se as misericórdias do Senhor não fossem sobre nós, nós já estaríamos mortos. Nós não existiríamos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos ou de não perecermos. Amém, meus queridos irmãos? Então, veja bem, Deus trabalha em pessoas imperfeitas. Você vai observar na Bíblia, os homens de Deus eram todos imperfeitos. Todos mortos. Você vai ler, você vai sempre ver, mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é perfeito. Momento nenhum Deus falhou. Ele é fiel. Deus, Ele é o único que sabe todas as coisas. Então Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus passos, Ele vê, Ele ouve o teu choro, Ele vê onde você tropeçou, Ele vê onde você caiu, mas Ele viu que você se levantou, Ele tem sustentado em tuas mãos. É Deus, aquele que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoar. Porque é Ele que traçou, é Ele que chamou, é Ele que projetou, é Ele que programou. Jacó traz para nós aqui, nesses estudos, né, essa experiência que ele viveu. E essa experiência não está ali para que nós vejamos a beleza, mas para que possamos tomar por experiência de vida. Amém, meus irmãos? Se Deus falasse com você hoje em sonho, qual seria a sua maior pergunta para Ele? Responda aí nos comentários se você tivesse um sonho, né? Se Deus falasse com você por sonho, qual seria a maior pergunta que você faria para Ele? Será que Jacó descobriu algo sobre Deus? Ou descobriu algo sobre si mesmo? O que é que você acha? Responde aí para nós esta pergunta. 2.1. Deus estava naquele lugar, irmãos.
Gênesis no capítulo 28, versículo 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Foram palavras de Jacó. Quando ele acordou, ele teve aquela descoberta. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, quantas vezes o Senhor está conosco e nós não sabemos? Eu vou contar uma experiência pequenininha. Eu dirigia uma igrejinha pequenininha, irmãos. Pequenininha mesmo. Tinha pouca gente, não tinha mais que 10 pessoas naquela igreja. Bem pequenininha. O teto era até assim, a gente até com a mão já tocava num lado da telha. Tão baixinho que era. E na época eu trabalhava nos Correios, eu era carteiro, então imagine, na época eu andava o dia todo, quando era noite eu ia para o culto, irmão, acabado, arrasado. E eu comecei a planejar, falar com o pastor para ele me substituir. E eu orava a Deus e dizia, Senhor, não aguento mais não, não dá, eu tenho que entregar a congregação. Preste atenção, uma experiência de vida, eu vivi. Porque estamos falando que às vezes Deus está conosco, Deus está presente ali, a gente não está observando. E eu planejei, orei, alguns dias estava orando ao Senhor, planejando, buscando uma maneira, um momento que eu pudesse falar com o pastor para me substituir. Determinado culto de ensino, chegou uma irmã, não conhecia, nunca tinha visto aquela irmã. E ela entrou, sentou, nós apresentamos a irmã naquela noite e continuamos o culto de ensinamento. No final do culto, irmão, antes de nós orarmos, quando ficamos em pé para orar e agradecer ao Senhor, aquela irmã pediu a palavra. E ela disse, pastor, eu vim aqui, na época eu era cooperador, né? Mas dirigindo a congregação, tinha aquele peso pastoral sobre a congregação. E ela disse, pastor, eu vim aqui porque eu estava em casa costurando, estava na máquina, trabalhando, costurando, e o Senhor mandou eu vir aqui dizer para o Senhor que o Senhor está orando a Ele para sair desse lugar. E Deus manda te dizer que você não está vindo para cá sozinho com os seus pés. É Ele quem está te trazendo no colo, nos braços. Agora imagine, eu saí? Não. Fiquei naquela congregação 11 anos e 2 meses. E vou contar mais para você. Hoje não vou dizer não, mas outro dia eu conto. Né? O Senhor ressuscitou uma criança em meus braços, naquele lugar, para a glória de Deus. Então, se eu tivesse desistido, eu não teria experiências para contar. Então, Deus, Ele está presente na sua vida. Ele está presente, Ele está em silêncio, mas está te acompanhando. No momento certo, Ele aparece. Amém? Continuando aqui, irmãos. Então, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Foi palavra de Jacó. E eu posso dizer que naquela congregação eu pensei que o Senhor realmente ia permitir que eu saísse, né? Uma descoberta poderosa. Então, irmão, Jacó descobriu, Deus não estava preso à casa de Isaac. Ele poderia pensar, né? Porque saiu da casa de seu pai, foi embora e Deus ficou lá. Não, Deus não estava preso à casa de Isaac. Como também Deus não estava limitado a Berseba, ao lugar. Como Deus também não estava porque a bênção de Deus, conforme dizia nosso saudoso pastor Severino Pedro da Silva, a bênção de Deus não está no lugar. Às vezes a pessoa sai de um lugar e vai para outro buscando a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus está em sua mão, na mão de Deus. Para onde você for, a bênção de Deus te acompanhará. Então, quantas pessoas, irmãos, acham que Deus só fala dentro da igreja? Olha lá, irmãos, presta atenção. Deus fala no caminho, Deus fala na dor, Deus fala no quarto, Deus fala na solidão, Deus fala no vale. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Eu tenho uma experiência, vou contar mais uma experiência aqui, irmãos. Como Deus, Ele é tremendo. Eu estava dormindo, irmão, e eu ouvi a voz do Senhor ecoar dentro do quarto. E falou o meu nome. Naquele dia, Ele falou assim comigo, Jaziel. Eu não vou dizer os detalhes, porque não traz nenhuma edificação aqui, né? Porque era um assunto particular de uma certa família e o Senhor trouxe a mim, mas primeiro chamou o meu nome.
E o que eu fiz? Eu acordei, olhei para minha esposa do lado dormindo e eu deitei novamente. Quando eu dormi, chamou novamente e falou as mesmas coisas. Eu deitei a segunda vez. A terceira vez, deitei de novo. Isso foi a primeira experiência que eu tive. Preste atenção aqui. No dia seguinte, chamei a minha esposa e contei para ela e disse, olha, vai na casa da irmã fulana de tal. Foi a pessoa que o Senhor tinha falado. Procure saber o que está acontecendo. Irmão, resultado. Realmente estava acontecendo algo e nós fomos lá depois que eu voltei do trabalho. Irmãos, Deus fez um milagre naquela família. Então o que eu quero trazer aqui não é do milagre. É Deus, Ele fala, irmão, no quarto. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Alguns podem olhar para você e julgar você pela aparência, mas Deus, Ele vê o teu coração. Amém? Vamos continuar aqui, irmãos. Então Deus fala no caminho, fala na dor, Ele fala no quarto, fala na solidão e fala também no vale. Amém? 2.2. O temor tomou conta de Jacó. Gênesis 28, versículo 17. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Irmãos, que revelação tremenda ele teve ali com o que Deus fez naquele lugar. A palavra terrível, irmão, aqui significa reverente, assustador, majestoso. Então Jacó entendeu, irmãos, que havia entrado em contato com o sobrenatural. Porque geralmente usamos a palavra terrível para coisas horríveis. Não, Deus não é horrível, Ele é terrível. Né? Ele é reverente. Né? E Ele é majestoso. Amém? E aqui tem a palavra que eu falei, assustador. Porque, irmão, ver um anjo não é fácil. Você treme, você teme. E quanto mais a Deus. Amém? 2.3. O homem enganador começa a mudar. Olha lá, Jacó, um homem que havia enganado seu pai, enganado os seus irmãos, agora, agora ele estava em mudança de vida, né? Aqui Jacó já era conhecido, né? Pela astúcia, veja bem, ele é conhecido pelo engano e pela manipulação. Irmãos, é horrível, terrível ter esse conhecimento, mas a presença de Deus começou a transformá-lo. Deus apareceu, né? Falou com ele e agora veio uma transformação, uma mudança na vida de Jacó. Ninguém, irmão, entra verdadeiramente na presença de Deus e continua igual. Todo aquele que entra na presença do Senhor, irmãos, ele não continua a mesma pessoa. Há uma mudança, há uma transformação de vida naquela pessoa que entrou na presença de Deus. Agora eu quero trazer aqui, irmãos, alguns exemplos, né? Moisés, ele entrou, né, no monte, né, subiu lá no monte e desceu de forma diferente. Nós temos um outro exemplo aqui, irmãos, que eu anotei. Isaías viu a glória de Deus e reconheceu os seus pecados. Lembra lá, Isaías capítulo 6, se não me foge a memória? Pedro, irmãos, depois do encontro com Cristo, tornou-se outra pessoa. Primeira pregação que Pedro fez, agregaram-se quase 3.000 almas. Que transformação. E Paulo, olha lá, um homem que era perseguidor, né, caiu no caminho de Damasco, né, e levantou-se o quê? Transformado. Então lá na curva de Damasco, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar. Nas curvas de Damasco, o Senhor tem um projeto, um plano na sua vida. Amém? Vamos lá para uma pergunta mais aqui. Você já teve uma experiência com Deus que mudou sua vida? Conte aqui nos comentários, irmão, qual a experiência que você teve. Mas conte sem medo, né? Eu contei uma experiência aqui, quero ouvir de vocês a sua experiência também. Seu testemunho pode fortalecer outra pessoa. Observe que, se você escrever aí nos comentários um testemunho, algo que Deus fez, alguém vai ouvir, alguém vai ler. E Deus poderá transformar vidas. Quem sabe alguém que está pensando em
parar no ministério, na caminhada. E esse é o momento que Deus vai te usar. Então, deixa aqui o seu testemunho de vida. Por que Jacó levantou uma pedra como coluna? A pedra, irmão, ela virou o que ali? Um memorial. Algo que ficaria em memória, né? Ficaria registrado. Gênesis 28, versículo 18, diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto sobre sua cabeceira, e a erigiu por coluna, e derramou azeite em cima dela. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção, ele fugiu, mas o azeite ele levou. Como é que está a tua vida? Tem azeite na tua vida? Ou você já esqueceu do azeite na sua vida? Você tem azeite? Você pode dizer glória a Deus aí? Você pode sentir a presença do Espírito Santo em sua vida? Mantenha o azeite consigo. A pedra do sofrimento, irmão, virou memorial da presença de Deus. Uma pedra. Irmãos, uma pedra. Irmãos, qualquer pedra que venha, até como tropeço na sua vida, pega essa pedra, irmão, e coloca ela como um memorial, uma lembrança de que naquela pedra Deus te visitou e te deu vitória. E se forem muitas pedras, constrói um castelo. Constrói um castelo de pedras. O Senhor vai te dar vitória. Aquilo que era travesseiro de dor tornou-se um altar de adoração. Ele poderia desprezar essas coisas, mas ele fez tudo isso aí. Um altar de adoração, e Deus mudou a sua vida. Vamos lá, 3.12, Betel significa casa de Deus, né? Gênesis 28, versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. Betel significa casa de Deus. O lugar da fuga tornou-se lugar de encontro. Ele estava fugindo. Então o lugar da fuga tornou-se uma casa de adoração ao Senhor. Vamos lá, 3.3. Jacó fez um voto. Aqui vem uma coisa muito importante mesmo. Gênesis 28, versículo 20 até o versículo 21. Né? Que se Deus for comigo, olha lá, irmãos, e me guardar nesta viagem, preste bem atenção, ele começou, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem. Então Jacó ainda estava aprendendo a confiar plenamente. Veja bem, né? Mesmo assim Deus começou a trabalhar nele. A transformação espiritual, irmão, muitas vezes acontece por etapa. Então vamos ver aqui, irmão, um detalhe espiritual, né? Um significado teológico, né? Desse Betel, né? Porque a sua representação. Então, Betel representava o quê, irmão? Um renovo espiritual. Betel representava um encontro com Deus. Betel representava mudança de identidade. Betel representava início de uma nova caminhada. Mais tarde, Jacó voltaria a Betel transformado. O fugitivo se tornaria Israel. Então, trazendo aqui, irmão, para a nossa conclusão, né? Jacó saiu de Berseba fugindo, mas encontrou Deus no caminho. Bom é encontrar com o Senhor. Nesse momento, é um momento de encontro da sua vida com Deus. Deus, neste momento, Deus marcou para ter um encontro contigo agora, para te dizer, através desse estudo, que Ele permanece fiel e que as promessas do Senhor na tua vida permanecem de pé, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra diz o quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Então o Senhor marcou esse encontro para te dar vitória. O homem imaturo, irmão, começou a se tornar patriarca. O enganador, irmão, começou a se tornar adorador. Então, irmão,
põe de lado as coisas velhas que já passaram, porque tudo se fez novo em sua vida. E quando ele começou a adorar, irmão, tudo começou a mudar. E as coisas começou como? Com um sonho, uma revelação, um encontro de Deus com Jacó em Betel. E hoje é um encontro de Deus contigo, com a tua vida, com tua casa, com a tua família, com o teu ministério. Haverá mudanças a partir de hoje. Talvez você, hoje, irmãos, também esteja assim, em um deserto espiritual. Mas Deus ainda transforma vida. Se você estiver num deserto espiritual, as coisas não estão fáceis, parece que você ora, os céus estão cerrados de bronze. O Senhor continua te provando. Certa feita eu orando ao Senhor, Senhor, por que o silêncio? Senhor, por que silêncio? Meu Deus, que silêncio! Quando cheguei no culto, o Senhor, através do pregador que olhou para mim, disse, o meu silêncio é porque eu estou te provando. E agora? O Senhor quebrou o silêncio para dizer para mim, que questionava do silêncio de Deus, que o silêncio dele era porque ele estava me provando. Então, tome isso como exemplo, o Senhor está provando a sua vida. Então, se esta mensagem falou ao seu coração, irmãos, deixa aí o seu like, né? Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e faça também comentário, irmãos, porque outras pessoas, entenda, outras pessoas precisam da palavra de Deus, precisam ouvir esta palavra. Então, se você gostou desta palavra, não guarde ela para si. Compartilha nos teus grupos da escola dominical, nos grupos de estudos bíblicos, para que outras pessoas possam conhecer e estudar também a palavra do Senhor. E se porventura você quer ter uma experiência com Deus, escreve aí, eu quero ter uma experiência com Deus, e nós iremos orar por você, pela sua vida. Não só eu, mas todos esses que estão aqui estarão orando por tua vida. Também quero te pedir que se inscreva em nosso canal. Nós temos aí uma meta de atingir 1000 inscritos. Como os irmãos devem observar, o nosso canal ele é novo, então nós temos esse propósito de 1000 inscritos. Quando nós alcançarmos 1000 inscritos, nós queremos fazer uma transmissão ao vivo, trazer uma aula, um estudo ao vivo da palavra de Deus, e estaremos comentando ao vivo e não mais gravado. Então eu conto com você para estar conosco nos demais estudos bíblicos. Amém? Agora, irmão, para finalizar, eu quero só explicar para você, irmãos, que Jacó ele percorreu aproximadamente centenas de quilômetros. E Betel, irmão, ficava em uma região montanhosa, né? Harã era a terra dos parentes de Rebeca. Concluindo aqui, irmãos, o deserto pode ser um lugar de maior revelação de Deus. Viu? O deserto que você pensa que é o fim, pode ser um lugar de maior revelação de Deus. E outra coisa, Deus transforma fugitivos em adoradores. A pedra da dor pode se tornar altar de adoração. Betel não era apenas um lugar, era um encontro. Quem tem experiência com Deus nunca permanece igual. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Já quero convidar você para deixar ativado também o sininho das notificações, porque estaremos trazendo a lição de número 11. O próximo estudo nosso será o tema Jacó, de enganador a homem de honra. Vai ser uma maravilha estudar junto com cada um dos irmãos e das irmãs que estão conosco aqui. Já quero orar por você, finalizando neste momento. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido que estás nos céus, sou agradecido a Ti, meu Deus, por este momento tão singular e tão especial. Ó Deus, os Teus filhos que estão no deserto, Senhor, na aflição, quem sabe enfermo, alguma doença mortal, ó Deus, sem esperança da medicina, ó Deus, estão no deserto, Pai, espiritual, e não sabem mais o que fazer, para onde ir, mas por este momento, Senhor Deus, trouxeste ele aqui para ouvir esta palavra, esse ensinamento. Ó Deus, fala aos seus corações, dando a ele calma, tranquilidade, paz. Ó Deus, curando enfermidade, dando vitória às suas famílias,
dando vitória a cada um dos teus filhos, Senhor, que estão estudando conosco, que esta alegria possa se estender, ó Deus, também àqueles que receberão, ó Pai, por compartilhamento, os teus filhos que vão compartilhar, meu Deus, aqueles que são inscritos no nosso canal, aqueles que vão se inscrever, ó Deus, abençoa aqueles que estão dando aquele joia para abençoar o nosso canal e alcançar mais vidas. Em nome de Jesus nós oramos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Temos um compromisso para o próximo vídeo. Amém.